Café? A consequência. Uma escolha e uma consequência devastadora. O homem foi colocado ali no Éden. E eu sempre gosto de fazer uma ilustração dessa ocasião. Imagine um bebê. Imagine que você tivesse um bebê, um filho seu. E aí esse bebezinho, ele veio ao mundo e ele não sabe nada do mundo. E você então começa a educar ele. Esse bebê ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, o cérebro dele vai se desenvolvendo, a consciência dele vai tomando forma, e aí você então começa a ensinar esse bebê. Enquanto ele vai comer, você ensina e você diz: filho, isso é um garfo, isso é uma comida, come essa comida. E de repente esse bebê está engateando, ele tem um vaso no canto da casa e esse vaso tem algumas plantas que são venenosas. E ele então vai pôr a mãozinha ali para comer essa planta e você fala: filho, não pode, essa planta tem veneno. Se você comer dela, você vai morrer. Não pode comer, filho. E aí então você começa a educar esse bebezinho que vai crescendo, vai se desenvolvendo, a consciência desse bebê vai sendo educada, vai sendo instruída e vai sendo formada conforme a sua instrução. Exatamente assim era lá no Éden. Imagine comigo, Deus, quando ele cria todas as coisas, ele então cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca ali no Éden. Deus ele começa um relacionamento diário com o homem. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha no jardim e tinha um encontro com a sua criação. E esse encontro era o encontro da instrução. Era o encontro no qual Deus ia ajudando, ia sendo a referência maior de consciência e de formação desse homem. Então o homem, a criação de Deus, aprendia diretamente da fonte. A consciência desse homem ia aprendendo diretamente da fonte. Mas aí Deus, ele sempre cria seres livres. Assim foi no céu quando ele criou os anjos, e a terça parte desses anjos se rebelou contra Deus. E do mesmo jeito foi assim com o homem. Deus criou seres livres. Deus fez a sua criação, a sua imagem e semelhança, porém com liberdade de escolha. E quando o homem escolhe comer do fruto que Deus disse: não coma de tudo, mas não coma daquele fruto. Quando o homem faz essa escolha, na verdade, ele está tomando para si a prerrogativa da vida. Quando ele escolhe comer daquilo que Deus, que era a referência maior do que era certo, do que era errado para ele até então, quando ele decide infligir isso, quando ele decide passar por cima disso, quando ele decide ir contra isso, é que na verdade ele está tomando para si a prerrogativa da vida. Quando ele come do fruto, ele está dizendo para Deus: Deus, já deu até aqui. Eu não quero mais que o Senhor seja a minha referência máxima do que é certo e do que é errado. Agora, eu quero escolher o que é certo e o que é errado. Eu quero tomar as minhas decisões, eu quero caminhar com as minhas próprias pernas e eu quero construir aquilo que é certo e o que é errado. Eu quero
desenvolver um universo de decisões e do que é certo e do que é errado. Já deu, é até aqui. Até aqui eu aprendi o que é certo e o que é errado com o Senhor, mas daqui em diante eu vou desenvolver aquilo que é certo e o que é errado. Então o homem toma para si a prerrogativa da vida. E em uma certa ocasião perguntaram para um filósofo, perguntaram para ele, qual é o maior problema da humanidade? E ele disse, o maior problema da humanidade é uma pergunta que a humanidade não tem resposta. E a pergunta é, Deus existe? Vamos lá. Porque se Deus existe, existe um jeito de se viver como esse Deus diz, ensina e instrui a humanidade. Mas se Deus não existe, a humanidade está perguntando até hoje, como é que se vive? E aí nós temos esse mundo, nós temos esse estágio da humanidade com todas essas atrocidades que nós estamos vendo. Porém, toda ação gera uma reação. Toda decisão gera uma consequência. E a consequência da decisão de tomar para si a prerrogativa da vida, de tomar para si, de escolher o que é certo e o que é errado, gerou uma consequência devastadora em toda a história, em todo o rumo da humanidade. E a consequência foi essa. Em Gênesis, no capítulo de número 3 e no versículo de número 7, diz assim: E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Essa é a consequência da escolha, da prerrogativa da vida. Essa é a consequência de escolher o rumo da vida. Essa é a consequência de escolher o que é certo e o que é errado. Essa é a consequência de escolher o próprio caminho. Quando Adão tomou para si a prerrogativa da vida, Adão e Eva, os dois tomaram para si a prerrogativa da vida, essa foi a consequência. Maldita é a terra por sua causa. Tudo foi imergido, tudo foi submerso através de uma lei chamada Lei do Pecado e da Morte. A partir desse momento, essa lei começa a operar. Antes, se um fruto caía de uma árvore no chão, esse fruto ficava ali, perfeito, intacto, sem apodrecer, sem morrer, porque não existia morte. Não existia a lei do pecado e da morte. Tudo era vida. A eternidade estava na vida. Mas após essa decisão, essa escolha, a morte entra. O pecado entra. E a consequência do pecado, o salário do pecado, é a morte. E a morte é muito mais do que morrer. A morte é um estado de vida que então a humanidade passa a viver submetida a esse estado. Toda vez que nós
temos uma escolha que sai fora da dimensão dos planos de Deus para nossas vidas, a consequência é maldição. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Existe um plano maior em tudo isso, existe um plano maior para a minha vida, para a tua vida. E a minha oração é para que eu sempre escolha aquilo que Deus está querendo, desenvolvendo e me conduzindo. E a minha escolha é que você sempre escolha também aquilo que Deus tem para você. E que as nossas escolhas sejam feitas assim, segundo a vontade de Deus, segundo os planos de Deus, segundo aquilo que Deus diz que é certo fazer. Que nós não venhamos escolher aquilo que a gente acha o que é certo. Que na nossa vida nós venhamos fazer escolhas segundo o coração de Deus, para colher aquilo que Deus tem para nós. E não para escolher caminhos, escolhas no qual o pecado, a morte, que vai nos trazer a consequência. Que nós sempre possamos escolher aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa foi mais uma Alucinose. Meu nome é Henrique Toledo. Se você está aqui no Instagram, eu convoco você, eu desafio você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para ajudar esse Instagram a crescer, para ajudar essa mensagem a crescer. Se você também está aqui no YouTube, eu convido você para curtir, para compartilhar, para escrever e também para se inscrever nesse canal. Eu te vejo amanhã na próxima Alucinose e nós estamos na série O Pecado.